Pessoal, sejam muito bem-vindos e hoje a gente dá início à nossa sexta live da nossa sequência de lives sobre reabilitação de joelho e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre condromalácia patelar, como abordar essa lesão que é muito comum em ambiente clínico. Vou fixar aqui o tema para o pessoal que entrar já ir se habituando com o que a gente vai falar hoje, né? E eu escolhi trazer esse tema por quê? Porque a condromalácia patelar, né, é uma lesão que comumente, né, vem aparecendo no dia a dia clínico, né, da galera aí que trabalha com reabilitação de joelho. Então, quem trabalha, né, diretamente com reabilitação de joelho ou que trabalha com ortopedia de forma geral ou com fisioterapia desportiva, né, comumente, quase todo dia vai ter pacientes com condromalácia patelar chegando no consultório. E é um perfil de paciente que a gente precisa gerar resultado rápido com esses pacientes. A gente precisa ajudar para que esses pacientes eles consigam ter aí a sua qualidade de vida restaurada, né, que eles retomem, né, a vida sem nenhum tipo de incômodo, sem nenhum tipo de incapacidade. Tanto o dia a dia como também a prática de atividade física, a prática esportiva. E hoje a gente vai trazer uma sequência de tópicos, né, onde a gente vai falar, né, e trazer muitos insights clínicos frente à questão da avaliação e também tratamento, manejo de sintomas e tudo mais. Fala, Marcão, e aí, meu irmão, beleza? Infelizmente essa pergunta sua eu não vou poder responder. Show de bola, show de bola. E aí a gente inicia, né? Antes da gente iniciar, né, o tema da nossa live, eu vou pedir para você que está presente aqui nessa live, envie, né? Clique nesse aviãozinho e envie essa live, né, para aquele colega, para aquela pessoa que você acredita que vai se beneficiar com esse tema que a gente vai trazer aqui hoje, tá? Lembrando que o tema é condromalácia patelar, como abordar, né? Será que existe um passo a passo, né, um caminho, né, que a gente pode ter sucesso no manejo, na reabilitação desses pacientes? Digo a você que sim. E hoje eu vou te mostrar vários tópicos que vão te ajudar aí no seu dia a dia clínico. E a gente começa com essa imagem, né, onde a gente fala o que é a condromalácia patelar. Quando a gente fala, pessoal, de condromalácia patelar, o nome condromalácia, né, condro, articulação, malácia, amolecimento. Então, o termo condromalácia denota um amolecimento da articulação, né? Já a condropatia, condro vem de articulação, patia de doença, de desgaste, né? Então já é um quadro um pouco mais avançado, um desgaste da articulação patelo-femoral, né? Então a condromalácia, né, alguns estudos, alguns pesquisadores trazem como o acometimento inicial, que é simplesmente o amolecimento da articulação patelo-femoral, né? Já a condropatia é um grau mais avançado, né? Já é um grau mais avançado dessa condição, né? Dessa disfunção de joelho, tudo bem? Então, inicialmente, a gente traz essa questão voltada à origem do termo, tudo certo? Porém, né, falando de uma forma simplificada, de uma forma geral, condropatia patelar nada mais é do que uma sobrecarga ou um desgaste da articulação patelo-femoral, que, como vocês podem ver nessa imagem, é a articulação que fica entre a patela e o fêmur, tudo bem? Então, esse vermelhinho aí, ó, que vocês veem circulado em destaque, é justamente a articulação patelo-femoral e é justamente aonde o paciente ele vai relatar incômodo, ele vai relatar dor durante atividades funcionais, atividades diárias, atividades esportivas, enfim. Então, é um perfil de paciente, é um perfil de paciente que ele vai relatar dor nessa região da articulação. Algo que, como a gente já trouxe aqui, algo que ele não vai conseguir apontar diretamente aí aonde é essa dor.
Então, quando a gente fala, né, de condromalácia patelar, a gente está se atendo à articulação patelofemoral. Isso é muito importante vocês gravarem, tudo bem? Condromalácia patelar, articulação patelofemoral. Então, condromalácia, condropatia patelar é um acometimento, uma sobrecarga na articulação patelofemoral, que também, né, pode ser classificada como uma dor anterior de joelho, como a gente falou lá em uma das nossas primeiras lives. A condromalácia patelar, a condropatia patelar, ela pode ser também classificada como uma dor anterior de joelho. Nossa, Luiz, mas por que isso? Por que também esse termo? Né? Porque lembra que a gente já trouxe aqui, que a gente já falou que toda estrutura presente na região anterior, na região da frente do joelho, quando acometida e quando álgica, ela pode ser classificada como uma dor anterior de joelho, né? E não é diferente da condromalácia patelar, né? Que a articulação patelofemoral, que é a articulação que é acometida nesses casos, né, se localiza na região anterior do joelho, como vocês podem ver, na região da frente do joelho. Então, como a articulação patelofemoral ela está localizada na região da frente do joelho, a gente também pode classificar essa condição como uma dor anterior de joelho, tá? Então, percebam que quando a gente fala nessa disfunção na condromalácia patelar, a gente tem vários termos que denotam a mesma coisa, né? Clinicamente denotam a mesma coisa, tudo certo? Então, a gente tem condromalácia patelar, condro, articulação, malácia, amolecimento, então amolecimento da articulação, um quadro ali inicial de sobrecarga, enfim, condropatia, articulação, patia, doença, desgaste, né? Um grau um pouco mais elevado, e dor anterior de joelho, que é um termo mais geral, tá, pessoal? Então, quando a gente fala em dor anterior de joelho, a gente traz um termo mais geral, né? Algo que não vai se direcionar somente à articulação patelofemoral. Porém, o paciente que tem uma dor voltada à articulação patelofemoral, ele também pode ser classificado, né? Essa disfunção também pode ser classificada como uma dor anterior. Por quê? Porque a articulação patelofemoral está presente na região da frente do joelho, na região anterior do joelho. Tudo bem? E aí a gente entra, né, em um ponto muito importante, né, que muita gente pergunta: pô, Luiz, mas e aí? Esse paciente começa a sentir dor na frente do joelho e ele busca um médico, busca fazer um exame de imagem. Qual é o exame de imagem padrão ouro para a gente chegar a um possível diagnóstico, né, dessa condição? Então, quando a gente fala em condromalácia patelar, em condropatia patelar e exame de imagem, a gente vai se ater principalmente à ressonância magnética. É um exame que tem mais sensibilidade para estar diagnosticando um acometimento, uma sobrecarga nessa região. E quando a gente avalia a ressonância magnética de um paciente que tem dor anterior de joelho, que tem uma condromalácia, uma condropatia patelar, o que é que a gente vai encontrar? O que é que a gente precisa ter em mente? No nosso joelho, a gente tem, articulação, cartilagem, tá? E a gente tem uma estruturazinha que fica abaixo da cartilagem, chamada de osso subcondral. Tudo bem? Vou exemplificar com esse calço aqui que a gente utiliza para aliviar a dor dos nossos pacientes. Então, vamos supor que esse emborrachado aqui, esse emborrachado marrom, é a articulação, é a cartilagem, tá? Então, perceba que ele tem uma espessura maior. Então, esse emborrachado marrom é a cartilagem. Quando a gente fala em cartilagem, a gente se atém a um tecido que ele é avascular, ou seja, não tem sangue passando nele, e não tem vascularização passando nele, e ele é aneural, ou seja, não tem inervação, não tem terminação nervosa nesse tecido. Logo, se o acometimento do meu paciente, se o desgaste for só a nível de cartilagem, esse paciente não vai referir dor. Por quê? Porque, como eu já disse anteriormente, a cartilagem
é uma estrutura avascular e aneural. Então, o paciente que tem um desgaste somente a nível de cartilagem, ele não vai sentir dor. Ele não tem como esse paciente sentir dor. Mais uma vez, por quê? Porque a cartilagem é uma estrutura que não passa sangue avascular e aneural, não tem terminação nervosa na cartilagem. Porém, abaixo da cartilagem, a gente tem uma estruturazinha bem mais fina e altamente inervada, que é o osso subcondral. Então, a partir do momento que essa cartilagem ela está muito desgastada, ela está fininha, ou esse paciente realiza muito esporte de impacto e com essa cartilagem desgastada, esse impacto está gerando uma sobrecarga na região aqui do osso subcondral, tá? Esse paciente pode referir dor. Ou até mesmo quando a cartilagem ela está totalmente desgastada, gerando assim uma exposição do osso subcondral, que é essa região altamente vascularizada e inervada. E aí o paciente ele pode ele pode referir dor. Então, repetindo, tá? No joelho dos nossos pacientes, a gente encontra cartilagem, que é essa camada mais espessa, e abaixo da cartilagem a gente tem uma estrutura chamada de osso subcondral, tá? Cartilagem avascular e aneural, ou seja, somente o desgaste na cartilagem, o paciente não tem como referir dor. Quando é que ele vai referir dor? Ou quando tem um desgaste muito grande a nível de cartilagem e, consequentemente, uma exposição dessa estrutura que é o osso subcondral, que é altamente vascularizada e inervada, ou quando esse paciente ele tem um certo desgaste da cartilagem, né? E a partir disso, nas atividades de impacto, vem gerando sobrecarga e, consequentemente, dor nessa estrutura do osso subcondral, tá? Então, esse aí é o mecanismo de dor articular quando a gente fala em joelho, tudo bem? Gravem isso aí, lembrando que essa live vai ficar salva, tudo bem? Essa live vai ficar salva e esse insight clínico é muito importante para que vocês possam estar passando para os seus pacientes, para os seus clientes no dia a dia, tá? Porque o paciente ele precisa entender o que é que está causando essa dor, o porquê que ele vem sentindo, né, aquele incômodo, o porquê que ele vem relatando, né, esse incômodo e tudo mais, tudo bem? Então isso é muito importante, né? Porém, né, a gente tem uma questão que também, né, lembra muito isso aqui que eu falei agora há pouco, que é a questão da dor, né? Não é todo mundo que vai apresentar um desgaste e vai ter dor, justamente por causa desse exemplo que eu dei aqui, ó. Por quê? Lembra que eu falei cartilagem avascular e aneural. Logo, se o paciente ele tem um desgaste somente a nível de cartilagem, ele não vai sentir dor, né? E o nível de desgaste não quer dizer que se a pessoa tem um desgaste muito grande, ela vai ter mais dor, né? Por quê? Tem vários estudos que mostram, né, a prevalência de um grau de desgaste muito grande na cartilagem, né, de muitos pacientes no exame de imagem, esses pacientes nunca sentiram dor. Então, essa relação nível de desgaste e dor, a gente classifica como uma relação que não é diretamente proporcional. Ela é indiretamente proporcional. Não é diretamente proporcional. Por quê? Tem gente que tem muito desgaste, pouca dor, e tem gente que tem pouco desgaste e muita dor, tá? Então isso é muito importante da gente ter em mente. Não é todo mundo que vai que vai ser submetido a uma ressonância magnética, vai ser identificado lá um desgaste, uma sobrecarga e vai ter dor. Às vezes a origem da dor desse paciente não tem nada a ver, né, com essa questão, tudo bem? Tem nada a ver. Então a gente precisa
mais uma vez, saber avaliar e identificar, né, se realmente a dor do paciente tem ligação, né, com aquela condição, com aquela disfunção, com aquela articulação ou não. Tudo bem? E aí, né, já pegando o gancho, a gente já entra na questão do quadro clínico desses pacientes. Então, quando a gente fala no quadro clínico do paciente de condromalácia patelar, é basicamente essa imagem que vocês estão vendo aí. Uma dor espalhada, algo que o paciente ele não consegue apontar diretamente, né? Aonde é que está a dor, ele sempre vai trazer, nossa, doutor, a minha dor é uma dor que fica ali ao redor da patela, né? Uma dor peripatelar, né? Uma dor ali meio que em volta da rótula, da patela, né? Ou é uma dor espalhada, ele sempre mostra assim com vários dedos, ele não consegue apontar aonde é a dor. Exatamente como vocês estão vendo nessa imagem aqui, tá? Pessoal que está entrando, sejam muito bem-vindos, né? Lembrando que quem tiver alguma dúvida, ó, manda aqui na interrogação, clica aqui nesse botão de interrogação, manda a dúvida, que no final da live a gente vai estar trazendo, a gente vai estar tirando todas as dúvidas e esclarecendo para vocês, tudo bem? E também não esquece de clicar aqui nesse aviãozinho e enviar para os seus colegas, né? Seus colegas aí de profissão, de faculdade, de sala de aula, que podem se beneficiar com o conteúdo dessa live, tá? Dessa aula. E aí, voltando aqui para o nosso assunto, que é o quadro clínico. O paciente ele vai relatar um incômodo exatamente igual a esse joelho aí da foto. A dor espalhada, a dor nessa região aí em vermelho, uma dor espalhada, ele não consegue apontar. Ou uma dor lá dentro do joelho, ou uma dor peripatelar, ao redor da patela. E é muito importante também a gente salientar que muitos desses pacientes, né, são pacientes que eles vão relatar, né, que em algum momento do dia, em algum momento do dia a dia, durante a atividade esportiva, eles percebem que o joelho dele crepita, estala muito. Ele fala, cara, meu joelho parece que está quebrando alguma coisa lá, rangendo o tempo todo, crepitando o tempo todo, estalando o tempo todo. O que é isso? Muita gente fica com medo, né, e acha que, só porque está estalando, está crepitando, está aquele estalido tal, que isso é algo grave. Pessoal, quando a gente fala em estalido, né, em estalo, nessa crepitação na articulação do joelho, quando a crepitação ou estalido não é seguido de dor, é a mesma coisa de você estalar o dedo. Não tem nada de mais, não tem nada de grave nisso, tá? Qual é a causa disso aí? Muito provavelmente a causa desse estalido, dessa crepitação, está ligada à falta de força muscular, à falta de congruência da articulação. Porque quem vai aumentar essa congruência articular é o quadríceps, é o músculo quadríceps, que quando bem condicionado ele gera um aumento da área de contato, um aumento da congruência articular, tá? Então quando esse músculo tá fraco, tá inibido, diminui-se a questão da congruência articular. Logo, o paciente ele pode vir a apresentar em alguns movimentos, em alguns gestos, né, esse sinal de crepitação, de estalido. Porém, repito, quando ele não é seguido de dor, não tem por que se preocupar. Não tem por que se preocupar. Agora, quando esse estalido ele é seguido de dor, né, de algum incômodo ou de algum travamento articular, aí sim a gente precisa avaliar de perto esse paciente, o que não é a realidade da grande maioria dos pacientes. A grande maioria dos pacientes relatam, né, um estalido que não é seguido de dor, relacionado a essa questão da condromalácia patelar, tá, pessoal? Relacionado à questão da condromalácia patelar, o quadro clínico desses pacientes são pacientes que relatam um estalido, uma crepitação que não está relacionado com a questão da dor, tudo certo? E a gente precisa ter em mente o seguinte, né, um outro ponto em relação ao quadro clínico desses pacientes, a idade do paciente, né? É um paciente que tem menos de 50 anos, menos de 60 anos, a gente sabe muito bem que quando o paciente chega a 50, 60 anos,
né, já é naquela idade ali entre a quinta e a sexta década de vida que o paciente ele vai apresentar sinais de desgaste, sinais degenerativos não só na articulação do joelho, tudo bem? Mas também em outras articulações, devido ao uso da máquina ao longo dos anos. Então, qual é, né, a faixa etária que é mais comum artrose, desgaste articular? A partir da sexta década de vida, né? Na quinta, sexta década de vida. Então, quando é um paciente que tem mais de 50, 60 anos, a gente já classifica, já encaminha mais, né, a questão da causa da dor desse paciente a algo mais estrutural, algo mais voltado a realmente um desgaste mais severo, né, ou até uma possível exposição do osso subcondral. É claro que observamos sempre a imagem, né? O exame de imagem é um exame complementar, porém a clínica sempre é soberana, tá? O exame complementar ele vai nos guiar a fechar o diagnóstico, porém o exame clínico, a clínica sempre é soberana. Tudo bem? E quando a gente avalia um paciente com menos de 50 anos de idade, a gente já denota, né, uma causa ali mais devido à demanda funcional. Então, quando a gente, aqui na clínica, a gente atende muita gente aí de meia idade, né, de entre 16 e 30 anos, né? Então, esse perfil é um perfil que está ativo, que está totalmente ali ativo, né, em alguma atividade física durante o dia a dia, né? Alguns em mais de uma atividade física, tem uma demanda de trabalho, uma demanda diária muito grande também. Então tudo isso junto, né, tudo isso somado, né, melhor dizendo, tudo isso somado a um condicionamento físico baixo tende a gerar sobrecarga. Por quê? No nosso corpo só existem dois caminhos: ou ele vai receber aquela demanda, ou ele vai absorver, se adaptar e fica mais forte, ou ele recebe aquela demanda, não se adapta e gera sobrecarga, e consequentemente dor. Então, o nosso corpo só tem essas duas vias, tá? Então, a partir do momento que o paciente está exacerbando muito o seu volume de treino, a sua condição, tá? Isso aí pode vir a gerar um quadro de sobrecarga e consequentemente dor. Tá? Então é muito importante a gente se ater também à questão do exame da idade nos pacientes, né? E ficar ligado nessas características que eu trouxe aqui relacionadas ao quadro clínico, tá? Porque lembra que eu falei nas últimas lives, a partir do momento que esse paciente entra no consultório, que ele senta na sua frente, que ele senta na maca, né? Ele vai trazer diversas informações. E na grande maioria das vezes, pessoal, o próprio paciente diz pra gente, nas entrelinhas, o que é que ele tem, tá? Na grande maioria das vezes. Só o paciente falando, você tendo um bom raciocínio clínico, né? Sabendo interpretar as informações que o paciente trouxe para você, você escutando aquilo ali, você já vai criando hipóteses clínicas na sua cabeça, e a partir do momento que você for colocar a mão na massa no exame físico, você já vai ser mais pontual, mais direto possível e o mais assertivo, mais sniper possível, né, para mostrar para o seu paciente, né, trazer para ele essa informação que ele tanto quer, que é a questão do diagnóstico, tudo bem? Isso aí é muito importante. E aí a gente passa para um outro ponto que é muito importante quando a gente fala Marquinhos, e aí meu irmão, tudo bem? João, sejam bem-vindos. A gente fala sobre a questão das articulações adjacentes, né? Quando a gente fala em articulação adjacente, a gente se atém, né, principalmente a duas, relacionando com a condromalácia patelar. A primeira é o quadril, a articulação do quadril, né? Todo aquele complexo do quadril, né, é classificado. Fala, Joãozinho, e aí, meu irmão, beleza? Seja bem-vindo, pai. Tamo junto. Quando a gente fala na articulação do quadril, né, a gente classifica atualmente o quadril como um estabilizador proximal dos membros inferiores. Então, um paciente que tem uma musculatura do quadril fraca, um paciente que tem uma biomecânica não adequada, vamos dizer assim, né, isso pode vir a gerar sobrecarga, né, na articulação patelofemoral. Por quê? Um exemplo disso está nessa imagem aqui abaixo, que é a balança de Powers.
A partir do momento que o paciente ele fica em apoio unipodal, a musculatura do complexo lateral do quadril, né, quando não condicionada o suficiente, né, ela pode gerar uma cascata de movimentos errôneos, né? O que seria isso? Né? A partir do momento que o paciente ele fica em apoio unipodal, a musculatura do complexo posterolateral ela não está condicionada, isso vai gerar, né, uma queda da pelve desse paciente. Na tentativa de se equilibrar, o que é que o paciente vai fazer? Ele vai gerar essa compensação com o tronco, jogando o tronco para o lado contralateral e gerando toda essa cascata da imagem C, né? Uma rotação interna do fêmur, um valgo de joelho, uma pronação do pé. E é justamente esse valgo de joelho, quando o joelho vai para dentro, que é quando ocorre uma diminuição da área de contato da articulação patelofemoral, que é aonde ocorre a condromalácia patelar. Então, o valgo de joelho tende a expor a articulação patelofemoral, né, que é o foco da nossa aula de hoje, a uma diminuição da área de contato, consequentemente mais sobrecarga, consequentemente mais dor. Então percebam a importância, né, do paciente ele ter uma musculatura lateral do quadril, uma musculatura rotadora do quadril, uma musculatura extensora do quadril condicionada, forte, justamente para a gente evitar esses momentos, tudo certo? E um outro exemplo, né, quando a gente também fala em quadril, deixa eu trazer aqui essa imagenzinha, essa imagem, desculpa, que também é do artigo do Powers, né? Um artigo super legal, super interessante, né? Sugiro que todos os colegas fisioterapeutas, se você está aqui ao vivo, se você está assistindo essa live depois, né? Sugiro que leia, que estude esse artigo, né? É um artigo que traz muita informação clínica de relevância referente a joelho, tá? E essa imagem aqui mostra a influência do quadril, né, na questão da dor anterior de joelho, no momento da aterrissagem. Então perceba, né, que na imagem na imagem A, letra A, tá? Na imagem letra A aí, a paciente ela salta do caixote, na hora de aterrissar, o que é que ela faz? Ela traz uma estratégia anterior de tronco, joga o tronco para frente e o quadril para trás. Então perceba que o joelho dela não passa da ponta do pé. Então o que é que fez isso acontecer? Ela adotou uma estratégia de tronco e quadril no momento da aterrissagem. Então quando ela saltou do caixote, ela aterrissou, usou estratégia de tronco, anteriorização de tronco, estratégia de quadril, jogar o quadril para trás para aumentar, né, a absorção, né, da musculatura e, consequentemente, não gerar uma sobrecarga na articulação patelofemoral, que é o que acontece na imagem B, tá? Que é essa questão, quando o paciente ele aterrissa do salto sem estratégia de tronco e sem estratégia de quadril. Perceba que o joelho dela é anteriorizado, né, projetado lá para frente, né? Olha essa seta vermelha aí, né, mostrando que o joelho dela está indo lá para frente. A força de reação está indo em cima da articulação patelofemoral, consequentemente gerando dor, e isso ao longo dos dias, semanas, dos treinos, dos meses ou até mesmo anos, isso vai gerar sobrecarga na articulação patelofemoral desse paciente, consequentemente um quadro de condromalácia, né? Então, observe a importância da biomecânica, né, da biomecânica no movimento, né, do movimento correto durante a aterrissagem, né? Galera que pratica crossfit aí, que faz bastante esse gesto de pular caixote, precisa saber disso, né? Então, se o seu paciente pratica o crossfit, você tem que ensinar isso a ele, você tem que mostrar isso a ele, tá? Você tem que mostrar a ele, ó, na aterrissagem a gente precisa adotar essas estratégias biomecânicas, porque isso aí vai fazer, né, com que o seu corpo ele absorva melhor o impacto e, consequentemente, diminua a sobrecarga em certas estruturas, né, como a região da articulação patelofemoral, que a gente vê que é bastante acometida nessa imagem B, tá? Quando ela aterrissa com o tronco reto e sem estratégia de quadril. O joelho é projetado lá para frente,
gerando assim um aumento na carga, um aumento do vetor de carga aí de sobrecarga na articulação patelofemoral. Tudo bem? Então, isso aí é muito importante a gente trazer isso aí. Um outro exemplo, né, que denota, que traz bastante nessa questão da imagem B é o próprio agachamento. Então, quando o paciente está na clínica, está na sua clínica, está no seu consultório, né, fazendo exercício de agachamento, é muito importante ele também realizar essas duas estratégias. Estratégia de tronco e estratégia de quadril. Porque se ele agacha dessa forma aí, ó, como na imagem B, o que acontece? Vai gerar de forma repetida uma anteriorização, né, do joelho. Toda vez que o joelho passa da ponta do pé, isso tende a gerar sobrecarga na articulação patelofemoral. Porque o vetor de carga vai todo em cima da articulação patelofemoral. Então, é mais um insight que eu trago para vocês. O paciente vai fazer o agachamento, estratégia de tronco, estratégia de quadril. O joelho não pode passar da ponta do pé desse paciente, tá? A gente tem que ter isso em mente, tudo bem? E o outro exemplo que a gente tem é quando a gente fala em articulação adjacente, é a questão do tornozelo, mais precisamente o movimento de dorsiflexão do tornozelo, que é esse movimento, né, que o tornozelo faz durante o agachamento, né? Quando a gente faz o agachamento, o paciente ele precisa ter um movimento de dorsiflexão do tornozelo livre, né, sem nenhuma restrição. Por quê? Se o paciente ele apresenta restrição, ele apresenta um bloqueio em dorsiflexão, isso tende a fazer com que o lado bloqueado, do tornozelo bloqueado, desça menos, né? Faça menos movimento durante a descida no agachamento. Consequentemente, o lado sadio, né, o joelho vai descer mais, anteriorizando mais e gerando toda aquela questão do vetor que a gente viu na última imagem. Então perceba que também avaliar o tornozelo dos nossos pacientes, buscar informações se esse paciente ele teve algum entorse de tornozelo nos últimos tempos, se ele teve alguma lesão de tornozelo, de pé, enfim, né? Isso é muito importante. A gente precisa gerar essa questão, né? Fazer essa triagem de uma forma mais completa, tá? Então, aqui a gente traz um pouquinho da importância das articulações do quadril e do tornozelo quando a gente fala em condromalácia patelar, tá? Então percebam que não é somente, pessoal, a questão, né, do joelho, da gente se ater somente ao joelho, tá? A gente precisa também se ater a outras articulações, né, como quadril e tornozelo, tá? E aí a gente entra no primeiro ponto quando a gente fala de tratamento desses pacientes, tá? Aí o paciente chegou aqui na clínica, paciente com quadro bem agudo de condromalácia patelar. O que é que faz parte, né, do nosso protocolo de tratamento aqui na nossa clínica, né? Primeiro ponto, né, a gente avaliar, escutar esse paciente. Lembra lá da primeira live que eu falei? Escuta ativa. Muitas vezes o paciente, ele mesmo te fala o que é que ele tem, tá? Então, a partir do momento que você escuta, que você sabe escutar o seu paciente, ele mesmo vai dizer, né, os sintomas e, consequentemente, você vai atrelar aquilo ali com o quadro clínico mais próximo do ideal, tá? Então, muitas vezes, o seu paciente ele vai te dizer o que ele tem nas entrelinhas. Então, por isso que você tem que saber, ter muito claro, né, informações, insights clínicos frente à apresentação clínica de todas as lesões e disfunções do joelho, tá? Isso aí a gente falando mais de lesões degenerativas, não se atendo a lesões traumáticas, tudo bem? E aí, o paciente ele chegou, a gente escuta o paciente, busca entender o que o paciente tem e a partir das informações que esse paciente traz para a gente traça possíveis diagnósticos clínicos e já inicia o exame físico, já inicia, né, toda a avaliação física dentro dessas informações que o paciente trouxe para a gente, né? Para não acontecer o seguinte, o paciente chegar e você está fazendo tudo que é teste. Isso não existe, pessoal. Então a gente tem que ser o mais sniper possível. E como é que a gente consegue fazer isso? A partir do momento que o paciente traz informação.
O paciente ele fala, ó, eu sinto uma dor espalhada aqui no joelho, lá dentro do joelho, ou ao redor da patela, dói quando eu vou fazer algum movimento de agachamento na academia, ou quando eu desço escada, subo escada, quando eu vou entrar, sair do carro. Então são momentos que eu sinto mais dor, tudo bem? São momentos que eu sinto mais dor. Então, olha só quanta informação que esse paciente já trouxe. Então a gente já denotou, esse paciente pode ter um acometimento na articulação patelofemoral, uma condromalácia patelar, né? Então, a partir do momento que a gente escuta esse paciente, logo após já inicia o exame físico, a gente vai identificar, né, se existe mais de uma estrutura além da articulação patelofemoral sobrecarregada, né? E aí a gente já entra no primeiro ponto, né, de tratamento, né, que é a questão do manejo dos sintomas, que a gente já falou várias vezes aqui em outras lives, né? O que é manejo dos sintomas? O paciente, ele não pode sentir dor no dia a dia, né? Mas nem sempre a gente consegue zerar a dor do paciente, né? Porém, se você conseguir diminuir cerca de 50% a 60% da dor desse paciente logo no primeiro atendimento, já está de parabéns, tá? Vários pacientes com estratégias biomecânicas a gente consegue zerar a dor dele. Qual é uma estratégia que eu gosto de utilizar? É a questão da joelheira, né, que a gente utiliza essa formulazinha aqui como raciocínio clínico. Então, qual é a joelheira mais indicada? Aquela joelheira de neoprene sem o orifício patelar. Por quê? A gente vai buscar um aumento da área de contato, a joelheira vai gerar um aumento da área de contato da articulação patelofemoral e, consequentemente, né, com a maior área de contato, menos pressão articular e, consequentemente, menos dor. Então, essa fórmula, ela traz justamente isso, que pressão e área de contato são inversamente proporcionais. Então, quanto maior a pressão, menor a área de contato. Quanto menor a pressão, maior a área de contato. Tudo bem? E é isso aí, né, que a gente traz nesses dois exemplos aí dos sapatos, né? Um exemplo é se uma mulher pisa no teu pé, né, com a ponta, com o bico desse salto aí, ó, a área de contato é pequena. Então, quanto menor a área de contato, maior a pressão, vai doer mais, vai doer bastante, né? Já se um rapaz pisa no seu pé com a área de contato desse sapato, ó, a área de contato é maior, né? A gente vê uma área de contato maior. Então, se ele impõe a mesma força no seu pé, vai doer menos. Por quê? Vai ter mais área de contato. Vocês entendem? Então, o raciocínio frente ao uso da joelheira é justamente esse aí, né? É a gente buscar um aumento da área de contato e, consequentemente, menos pressão articular, consequentemente, menos dor, tá? Sem isso aí, pessoal, sem esse raciocínio, o paciente não evolui. Não adianta ficar fortalecendo de qualquer jeito, fortalecendo, o paciente sentindo dor. Não adianta você fortalecer o paciente não sentir dor e o paciente sair da sua clínica e a cada passo que ele dá, a cada subida de degrau ele sente dor, ele não evolui, tá? Aí você fala assim, Luiz, mas você consegue zerar a dor de todos os pacientes? Alguns não, porém, com essas estratégias a gente consegue diminuir de forma substancial. Tá valendo. O que não tá valendo, pessoal, o que não é indicado, quando esse paciente ele vai para casa sem nenhuma orientação para manejo de sintoma, tá? Nesse caso aí a gente precisa intervir o quanto antes. Por quê? Dor vai gerar inibição articular. Inibição impede o ganho de força. Aí ele fica naquele ciclo vicioso que a gente já trouxe aqui, e ele não consegue evoluir, tá? Isso aí é muito importante a gente ter isso em mente. Então, sem manejo de sintoma, dificilmente o seu paciente com condromalácia patelar ele vai evoluir de forma positiva, tá? Então, é muito importante a gente ter isso aí em mente, tá bom? E aí, a gente entra no último ponto sobre condromalácia patelar, que são as evidências científicas. O que é que a comunidade científica traz hoje como melhor tratamento para dor anterior de joelho, né? A gente tem que se ater, pessoal, né, que além de toda a questão articular, de toda a questão biomecânica, ortopédica, vamos dizer assim, a gente tem um fator
né, que pode estar atrelado a esses pacientes, que é o fator biopsicossocial, né, que está muito ligado a uma condição, né, que a gente já trouxe aqui na nossa live aula, que é a questão da crepitação. Tem paciente, né, que apresenta tanta crepitação, que o joelho dele estala tanto, que é um paciente que fica até com vergonha de socializar, porque ele senta, ele vai levantar, sentar na cadeira, o joelho faz aquele ruído audível, né? E ele fica com receio, ele fica com vergonha. Então existem casos de pacientes que até se isolam, né? Pacientes que praticam, são apaixonados por uma atividade física e devido à dor, à sobrecarga no joelho, param de fazer essa atividade física, então não encontram um serviço especializado para tratar e ficam pingando de tratamento em tratamento, não melhora, se frustra. Isso aí vai gerando uma frustração, uma tristeza, né? Um quadro mais depressivo nesses pacientes. Então é um perfil de paciente que pode estar se isolando, né, do meio social dele, do meio esportivo, né? Pode estar evitando estar se socializando, e tudo isso pode potencializar um fator biopsicossocial, tá? Um fator mais psicológico também em alguns pacientes, tá? A gente precisa também ter a nossa mente aberta também para essa questão do BPS, tá? Nesse perfil de paciente. Então não é somente é óbvio, né, que a parte biomecânica, a parte estrutural é importante, mas a gente precisa também estar atento a esses sinais do fator biopsicossocial nos pacientes de condromalácia patelar, tá? E qual é a orientação que as evidências científicas nos trazem? Quando a gente identifica isso, né, o ideal é que esse paciente ele seja tratado, seja abordado, né, em um modelo multiprofissional, né, com acompanhamento psicológico, um acompanhamento com um profissional da psicologia, quando a gente identifica um fator muito forte, um fator BPS em que a gente não consegue, né, com educação e dor, com estratégias de ensino, né, de explicação, de informação, quebrar as crenças limitantes desses pacientes. Muitos pacientes chegam com crenças limitantes, né, com crenças errôneas, com algumas crenças que dificultam a evolução do tratamento, e no momento ali de informação, no momento de educação ali, onde a gente traz informação, a gente mostra para o paciente, a gente explica, o paciente consegue absorver e automaticamente essas crenças são quebradas, tá? Então a gente tem também esse papel aí fundamental no tratamento desses pacientes com condromalácia patelar, condropatia patelar, tá? E além de toda a parte biomecânica e ortopédica, né, do tratamento, que as evidências científicas norteiam bastante. Tem muito estudo científico voltado à dor anterior de joelho, a condromalácia patelar, né, a síndrome da dor patelofemoral, né, síndrome, um conjunto de sinais e sintomas, né? Olha, eu lembrando aqui de mais um termo, né, voltado a essa condição, síndrome da dor patelofemoral. Síndrome denota sinal, um conjunto de sinais e sintomas, tá? Então, quando a gente fala de síndrome da dor patelofemoral, condromalácia, condropatia patelar, o que as evidências científicas nos trazem? Que esse paciente ele deve ser abordado, né, com um fortalecimento em conjunto, nunca somente um fortalecimento isolado, só de quadríceps ou só de quadril. Deve fortalecer quadril e quadríceps. Os pacientes que foram submetidos a fortalecimento de quadril e quadríceps tiveram um melhor resultado a curto, médio e longo prazo em relação à dor e capacidade funcional, tá? Então, os estudos eles trazem essa informação, trazem essa evidência frente ao tratamento dessas lesões, tá? Da questão da condromalácia, da condropatia patelar, juntamente, né, a toda a questão de mobilidade do joelho, que a gente já trouxe aqui nas nossas lives anteriores, principalmente a questão da extensão, né? Pô, Luiz, mas por que isso? Porque a partir do momento que o paciente ele não tem a extensão completa, que ele não estica totalmente o joelho, né, a gente não consegue, né, recrutar, ativar completamente o quadríceps. Então tem paciente, pessoal, que a gente tem que dar todo atendimento avaliando a extensão do joelho, né? Porque tem paciente que tem um déficit tão antigo, um déficit que perdura ali muito tempo,
né, que isso já gerou uma adaptação, né, na cápsula posterior. Então, muitas vezes a gente zera, a gente alonga essa cápsula, gera uma deformação nessa cápsula e para de fazer o exercício de extensão, não orienta o paciente a fazer em casa, e essa cápsula ela encurta de novo, tá? Porque ela é viscoelástica, então a gente precisa gerar uma deformação maior e permanente para que ela mantenha lá, porque tem casos que ela volta, então a gente precisa estar sempre avaliando, intervindo quando necessário, tá? Então a questão, além do fortalecimento, né, e do fator BPS, a questão da mobilidade. Então, manejo de sintoma, atento a identificar se o paciente ele tem um fator BPS. Fala, Júlio, valeu, meu irmão, tamo junto, brigadão pela moral aí, pai. Saber se esse paciente tem algum fator BPS associado e também, né, toda a questão de fortalecimento em conjunto e mobilidade, principalmente de extensão. Tá, pessoal? Esses são os pilares, né? Esses são aí esse é o caminho, né, que eu utilizo no meu dia a dia clínico para estar reabilitando os pacientes com dor anterior, com condromalácia, com síndrome da dor patelofemoral aqui na nossa clínica. Tudo bem? Então, essa foi mais uma live, né? Lembrando que a live vai ficar salva. Na quinta-feira a gente vai voltar aqui, né, com mais um tema super legal de live, tudo bem? E lembrando que essa live vai ficar salva, então se você não assistiu toda, pode ir lá no nosso perfil, assistir ela de forma completa e também envie para algum colega que possa se beneficiar com todas as informações que a gente trouxe aqui nessa aula, tudo bem? Muito obrigado pela presença de todos vocês e até a quinta-feira. Boa noite.